Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem mesmo? No nosso último encontro, que foi o primeiro da série, nós fizemos uma recapitulação histórica do movimento adventista no final da década de 30, início da década de 40, no século XIX, nos Estados Unidos. Tentamos fazer uma reconstrução da história do movimento adventista milerita. E estendemos a nossa abordagem até o momento do grande desapontamento, em 22, 23 de outubro de 1844. Vimos que, após o grande desapontamento, o grupo milerita, o grupo dos adventistas, se fragmentou em múltiplos grupos menores. Alguns retornaram às suas antigas denominações, as igrejas onde cresceram, suas igrejas de origem. Outros abandonaram a fé em definitivo. Outros grupos continuaram marcando datas para o segundo advento de Cristo. Mas um pequeno grupo dedicou-se ao estudo aprofundado da profecia, numa tentativa de rever o cálculo profético, a cronologia profética de Daniel 8:14, 9, 24 a 27, tentando descobrir onde estava a falha, onde estava o erro de Miller, dos mileritas. E este grupo chegou à conclusão de que não havia qualquer falha no cálculo profético, mas o evento que se aguardava para o término do período profético é que estava equivocado. O santuário que seria purificado ao término daquele período não seria o santuário na terra, não seria a igreja cristã e a terra como um todo a ser purificada com o fogo da segunda vinda. Eles descobriram a existência do santuário celestial, onde ocorreria uma obra de purificação, uma obra especial de purificação. Foi a descoberta do santuário celestial e a obra de purificação que ali é levada a efeito, que fez com que este grupo, mais tarde, desse origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, formalizada em 1863. Nesta manhã nós iremos tentar compreender, em síntese, é claro, essa doutrina, a doutrina do santuário, do modo como os adventistas defenderam no passado e defendem até hoje. Ellen White, no manuscrito 20, escrito em 1906, declarou que a doutrina do santuário é o fundamento de nossa fé. A doutrina do santuário não é uma crença entre outras, simplesmente, mas é uma plataforma doutrinária, uma plataforma de integração das outras doutrinas, das crenças fundamentais que sustentamos. De que trata, então, a doutrina do santuário? Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Antes da queda de nossos primeiros pais, no ambiente perfeito do Éden, Deus se relacionava diretamente com o homem. O homem, em face desvelada, desfrutava de um relacionamento perfeito com Deus. Após a queda e a expulsão do casal do jardim, agora fora do contexto da perfectibilidade edênica, agora dentro de um contexto pós-lapsariano, ou seja, após a queda, o homem não desfrutava mais do relacionamento com Deus à face descoberta. Mas Deus procura solucionar o problema do pecado, procura reatar o relacionamento com o homem de diversas maneiras. Deus se revela aos seres humanos de múltiplas formas. Uma das formas escolhidas por Deus é por meio do santuário, o tabernáculo mosaico, a tenda portátil, a tenda móvel do deserto. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 25,
versículo 8. Deus diz a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Deus pede a Moisés para que se construa um santuário, a fim de que ele possa habitar no meio do povo. O povo de Israel, o povo da antiga aliança, o povo do antigo pacto. Mas este santuário não deveria ser construído de qualquer forma. Esse santuário não poderia ser construído como fruto do engenho humano. Deveria ser construído segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte. Essa expressão se repete ainda no capítulo 25, no verso 40, no último versículo desse capítulo, quando Deus diz a Moisés: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés não recebeu uma descrição verbal acerca da construção do santuário. Não. Um modelo lhe foi mostrado. A palavra modelo, substantivo hebraico, tabnite, representa uma maquete tridimensional, provavelmente uma réplica em miniatura do glorioso templo celestial, a morada do Deus Altíssimo. A Moisés foi mostrado um modelo, uma réplica, um protótipo de um arquétipo original, celestial, a morada do Deus Altíssimo. Assim como havia um tabernáculo, assim como havia um santuário terrestre, há um santuário no céu. E esta aplicação é feita pelo autor do livro de Hebreus, no Novo Testamento. Vejam comigo Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Verso 1 em diante. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os homens provenientes da tribo de Levi. Nosso Senhor era proveniente da tribo de Judá. Se estivesse na terra, não seria um sacerdote, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo aqui nesta passagem? Ele está dizendo que os sacerdotes no templo, no santuário terrestre, ministravam em sombra e figura das coisas celestiais, em sombra e figura de um ministério mais excelente, de um ministério superior,
de um sumo sacerdote superior que entrou no santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor fundou e não o homem. Portanto, o tabernáculo terrestre funcionava tal qual uma cópia pálida e esmaecida, uma vez que não se pode representar de nenhuma forma terrena o grandioso tabernáculo de Deus, a morada do Deus Altíssimo, mas funcionava tal qual sombra e figura das coisas celestiais, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra em nosso favor. Durante muito tempo, teólogos têm debatido acerca das influências conceituais do escritor da Epístola aos Hebreus. A maioria dos teólogos protestantes aceitaram que o escritor de Hebreus estava influenciado conceitualmente por uma concepção idealista platônica, pelo idealismo proveniente da filosofia grega de Platão. Para Platão, o cosmos pode ser dividido dualisticamente. O mundo sensível, a realidade físico-material, espaço-temporal em que vivemos, é um mundo das sombras. Mas existe um mundo das ideias. O mundo perfeito das ideias. E pela influência de Filo de Alexandria, um judeu que procurou fazer a fusão entre a filosofia idealista platônica e o pensamento hebraico, e que vivia no primeiro século da era cristã, nós poderíamos ver o cosmos como sob a figura de um santuário, de um tabernáculo. De modo que o céu seria o lugar santíssimo e aqui na terra nós teríamos o lugar santo. Os teólogos protestantes, boa parte deles, acreditaram que o autor de Hebreus estava pensando nesses moldes filosóficos. A maioria deles pensa que o santuário que há no céu é como dentro do conceito idealista de Platão, de que não existe uma realidade material, espaço-temporal, onde Cristo ministra agora em nosso favor. Desde o início de sua história, os adventistas romperam com esta concepção predominante e passaram a aceitar a verdade bíblica nos seus próprios termos, do modo como está expresso aqui no livro de Hebreus. Os adventistas acreditam que existe sim uma estrutura física bicompartimental no santuário, no céu, o santuário celestial, onde Cristo agora ministra em nosso favor. Não acreditamos que o céu é uma realidade etérea, imaterial, como geralmente se representa lá fora. Nós acreditamos que o céu é uma realidade concreta, tangível, espaço-temporal, onde Cristo, em corpo humano, o mesmo corpo da ascensão, ministra agora diante de Deus em nosso favor. Então nós acreditamos na realidade, na concretude, na tangibilidade do santuário celeste no céu. Outros chegaram a acreditar que o autor de Hebreus está utilizando apenas uma metáfora para se referir ao próprio céu, mas não a um santuário no céu, dentro do céu. O que nós adventistas também discordamos. Nós acreditamos que o céu é muito mais amplo e dentro do céu existe a estrutura que a Bíblia identifica como o santuário, com os seus dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. É claro que nós não teríamos tempo aqui para demonstrar passo a passo nossa compreensão acerca deste assunto. Eu também não tentaria fazer isso aqui num sermão no sábado pela manhã. Mas eu sugiro que os irmãos estudem este ponto importante de nossa doutrina. Leiam o capítulo do Nisto Cremos, que fala sobre o santuário, a doutrina do santuário, onde se encontram ali nossas crenças fundamentais, especificamente aquele capítulo sobre o santuário. Acerca do assunto que tratamos no nosso último encontro, eu sugiro essa obra aqui, que foi publicada em 2015 pela Casa Publicadora Brasileira, uma obra intitulada Adventismo, Origem e Impacto do Movimento Millerita. É uma abordagem histórica feita por um historiador da igreja, um professor da Andrews, professor George Knight.
É uma abordagem muito interessante sobre a história do movimento milerita, sobre a história do movimento adventista. Acerca da doutrina do santuário, eu sugiro aos irmãos que adquiram 2 obras. Uma delas, publicada pela Casa Publicadora Brasileira, intitulada O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, do Dr. Frank Halbrook. Nesta obra, ele faz uma reconstrução de todos os ritos do santuário terrestre e como essas coisas eram sombras que apontavam para a realidade celestial, para a realidade onde Cristo, agora como sumo sacerdote, ministra em favor da humanidade. E quem quiser se aprofundar mais nessa questão da doutrina do santuário, eu sugiro uma obra que foi publicada pela UNASP Press, a editora universitária adventista do UNASP, publicada pelo teólogo e doutor Alberto Tim. A obra é intitulada O Santuário e as 3 Mensagens Angélicas. Ali você vai encontrar muitas informações sobre como pensavam os pioneiros adventistas e como a igreja compreende esse tema tão importante, essa plataforma de integração doutrinária que é a doutrina do santuário celestial. Vamos tentar compreender um pouco sobre o santuário terrestre e logo em seguida podemos fazer uma aplicação para o santuário celestial. Deus pediu para que fosse construído um tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E esse tabernáculo foi construído. Nós podemos ler sobre a construção do tabernáculo em Êxodo capítulo 40. Os irmãos leiam detalhadamente esse capítulo em suas casas. Como era o tabernáculo construído por Moisés? Isso já está tão impregnado no imaginário adventista, que eu acho que todos os irmãos devem se lembrar de como era a estrutura física, seus móveis, todo o mobiliário e as divisões do tabernáculo, do santuário terrestre. Nós poderíamos encontrar quantas partes estruturais no tabernáculo? 3, né? O tabernáculo em si era bicompartimental. Nós tínhamos ali o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que é a região mais interna, a região mais interior do templo, que ficava por trás da cortina, por trás do véu que separava os 2 compartimentos. Mas por fora nós tínhamos ali o pátio, também chamado átrio, onde eram realizados os sacrifícios. Quando nós entrávamos no pátio, nós encontraríamos ali 2 móveis, 2 mobílias. Quais eram essas mobílias? Nós encontrávamos logo na entrada do pátio o altar de holocaustos, o altar dos sacrifícios. Um altar feito de madeira de acácia, todo revestido de bronze. Ali, sobre ele, na grelha do altar, eram queimados os sacrifícios, a gordura dos animais, dos sacrifícios, ou o animal inteiro em holocausto a Deus. E também havia uma outra peça de mobília, que era o lavatório, ou a pia com água, também de bronze, utilizada pelos sacerdotes para ministrarem dentro do primeiro compartimento, na tenda da congregação, diríamos assim, no lugar santo. Quando nós passávamos pelo primeiro véu, que separa o átrio exterior do lugar santo, nós veríamos ali 3 peças de mobília. Quais eram essas peças? Encontraríamos a mesa de ouro com os pães da presença, ou os pães da proposição. Do outro lado, nós teríamos o menorá, ou o candelabro, o castiçal com 7 lâmpadas, também feito de ouro. E logo à frente, logo adiante da cortina que separa o lugar santo do santíssimo, nós encontraríamos ali o altar de ouro, ou o altar do incenso aromático. Esse altar servia apenas para queimar incenso diariamente sobre ele, e também para receber o sangue da expiação de alguns sacrifícios, de algumas ofertas pelo pecado, como veremos mais na frente. Passando o segundo véu,
a segunda cortina, a que separa o lugar santo do santíssimo, entramos no Santo dos Santos, e ali nós encontramos apenas um móvel, a arca do testemunho, ou a arca da aliança. A arca era um receptáculo, a arca era um baú, uma urna, toda feita de madeira de acácia, revestida com ouro, que servia para guardar o quê? 3 objetos. O mais importante, as tábuas de pedra, onde estavam escritas o decálogo, pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Além das tábuas de pedra, a vara de Arão que floresceu, quando ele foi escolhido e investido para o sumo sacerdócio, e uma pequena porção, um pequeno exemplar do maná, o pão com que Deus alimentou o povo do antigo pacto durante sua peregrinação pelo deserto ao longo de 40 anos. Cobrindo esse escrínio sagrado, que guardava a lei de Deus, havia uma tampa feita de ouro, e de uma só peça com ela, 2 querubins, 2 estátuas de querubins, cada um com suas asas voltados para o outro, olhando para dentro da arca. Essa tampa é chamada de o propiciatório. Ok, então, já sabemos mais ou menos como era a planta, né, do santuário, do tabernáculo. Lembre-se que esse é o tabernáculo mosaico, a tenda portátil, que era montada e desmontada enquanto o povo, o acampamento, avançava em sua peregrinação pelo deserto. Mais tarde, quando o povo já estava na terra, bem estabelecido na Terra Santa, em Canaã, foi construído o templo, um templo fixo, feito por Salomão. Davi foi quem desejava construir, preparou todo o material, mas quem construiu efetivamente foi o seu filho Salomão. O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor e os seus exércitos neobabilônicos no ano 586 a.C. Quando Zorobabel voltou com o povo após os 70 anos de cativeiro, eles começaram a reconstrução do templo, que terminou no período de Dario I. Um pouco depois, esse templo ficou conhecido como o Templo de Zorobabel, mas depois de longas reformas feitas por Herodes o Grande, ficou conhecido até os dias de Jesus como o Templo de Herodes, que foi destruído pelos romanos no ano 70 da era cristã, com a diáspora judaica. Ok, o que era feito ali? O que era feito no santuário, no tabernáculo e no templo? Ali era realizado o serviço sagrado. E quem eram as pessoas responsáveis pelo serviço sagrado? Por tudo que dizia respeito à tenda da congregação, o santuário, a tribo de Levi. Dentre as 12 tribos, a tribo de Levi foi separada para cuidar das coisas sagradas. Mas dentro da tribo de Levi havia uma família, apenas uma família, que poderia ministrar no santuário como sacerdotes. Os membros da família de Arão. Arão, irmão de Moisés, era o sumo sacerdote, e os seus filhos eram os sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi, mas aqui é necessário fazer a distinção. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Ok? Os levitas cuidavam das coisas sagradas, montavam e desmontavam o santuário, preparavam a lenha para o sacrifício, para o holocausto, mas quem ministrava como sacerdote eram os membros da família de Arão, os levitas provenientes da da família de Arão. Ok, que tipo de serviço era realizado ali? Nós dividimos o serviço sagrado no santuário em 2 partes. O que nós chamamos de o serviço diário, também chamado de o contínuo, aquele serviço sagrado que era realizado diariamente no santuário, e o serviço anual, aquele que era realizado uma única vez no ano, especificamente no dia da expiação, no dia 10 do 7º mês do calendário litúrgico hebreu, do calendário judaico. Vamos nos concentrar um pouco no serviço diário. Qual o serviço sagrado que era realizado no santuário diariamente?
ali eram oferecidos os sacrifícios. O sacerdote deveria oferecer em favor da nação, em favor de todo o povo, 2 sacrifícios, um pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Ele deveria queimar um holocausto em favor de todo o povo, diariamente, todos os dias, sem cessar. Deveria queimar o holocausto sobre o altar de bronze no pátio, pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, e depois queimar o holocausto por volta das 15 horas à tarde. Isso é chamado de holocausto contínuo, ou os holocaustos da manhã e da tarde, que o sacerdote oferecia como uma oferta pública, coletiva, para toda a nação. Isso deveria ocorrer continuamente. Todas as vezes que o sacerdote oferecia o holocausto pela manhã em favor da nação, ele deveria entrar no lugar santo, na tenda da congregação, para queimar o incenso sagrado no altar de ouro, o altar de incenso aromático, que ficava no primeiro compartimento, no lugar santo do santuário. Ele deveria preparar as lâmpadas, queimar o incenso e oferecer o holocausto. À tarde, ele deveria acender as lâmpadas do castiçal, deveria queimar o incenso novamente sobre o altar de ouro e deveria queimar o holocausto da tarde lá fora, no altar de bronze. Isso era um tipo de oferta pública, coletiva, que os sacerdotes ofereciam em prol da nação. Mas, além das ofertas públicas, que faziam parte do serviço contínuo, existiam também as ofertas pessoais, individuais. Cada israelita penitente deveria levar ofertas ao santuário, como uma atitude individual. E que ofertas eram estas? Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 5, fala de 5 categorias de ofertas. Havia ali os holocaustos, capítulo 1 de Levítico, as ofertas queimadas, em que a vítima sacrificial era inteiramente queimada sobre o altar de bronze no pátio. Havia as ofertas de manjares, capítulo 2 do livro de Levítico. Existiam as ofertas pacíficas, capítulo 3 do livro de Levítico. E o capítulo 4 e 5 fala sobre as ofertas pelo pecado e oferta pela culpa. Estas são as mais importantes para nós, pelo menos agora, para os nossos propósitos. Como era feita a oferta, o sacrifício pelo pecado? Quando o israelita pecava, quando ele transgredia uma das leis de Deus, expressas no código mosaico, o que ele deveria fazer para reparar o problema do seu pecado e reatar o relacionamento com Deus, reestabelecer o relacionamento com Deus. Quando o israelita violava a lei de Deus, quando ele cometia um pecado, ele deveria ir até o santuário. Ele deveria ir até os sacerdotes. Ele deveria chegar à porta do pátio, levando uma oferta sacrificial. Com isso, Deus queria ensinar ao antigo povo que o problema do pecado só se resolve por meio de um substituto. Eles deveriam levar um animal puro, sem defeito, para o sacrifício. Note que, uma vez cometida a transgressão, o pecador culpado deveria receber o quê? Deveria receber a pena por sua transgressão. Mas o que é que ele faz? Ele vai ao santuário e leva um substituto, a vítima sacrificial. Um animal puro e sem defeito, que vai ser ali, em meio ao ritual, o portador de seu pecado. E vai receber a pena, o salário do pecado, a morte, em seu lugar, a fim de que seja feita expiação pela sua iniquidade, a fim de que ele seja purificado de sua impureza, a fim de que ele volte para casa perdoado. Como era feito então esse sacrifício? Como era feita então a oferta pelo pecado? Levítico capítulo 4 fala de dois tipos de rituais de oferta pelo pecado, de acordo com 4 circunstâncias, a depender de quem pecava e levava a oferta.
Quando o sacerdote, o líder eclesiástico da nação, pecava, qual deveria ser o rito prescrito em lei para a oferta pelo pecado, pelo seu pecado? Quando toda a congregação, o povo em totalidade, em um pecado nacional ou em apostasia coletiva, cometia uma transgressão contra Deus, como era o rito da oferta pelo pecado? Quando o príncipe, o líder político da nação, cometia o pecado, qual era a prescrição ritual para a purificação de seu pecado? E quando o indivíduo comum do povo cometia o pecado? Levítico capítulo 4 fala que quando o sacerdote ou toda a congregação, incluindo ele, cometia pecado, havia um rito específico. Quando o príncipe ou o homem comum do povo cometia o pecado, havia um outro rito prescrito. Qual era a diferença? Vamos para o primeiro caso. Quando o sacerdote ou toda a congregação transgredia um dos mandamentos do Senhor e ia ao santuário para oferecer uma oferta pelo pecado. Qual era o procedimento cultico? Qual era o procedimento ritual? No caso do sacerdote ou de toda a congregação, eles deveriam levar um novilho, um animal de grande porte, sem defeito. Se fosse o sacerdote, o pecador, ele deveria impor a mão sobre a cabeça do novilho, confessar o seu pecado e praticar o sacrifício. Se o pecado era o pecado de toda a congregação, os anciãos do povo, os líderes das tribos, deveriam impor as mãos sobre a cabeça do novilho, transferindo o pecado para a vítima inocente, para que seja imolada, para que ocorra o sacrifício. Nós, adventistas, acreditamos que por meio do rito da imposição de mãos, o pecador estaria transferindo o seu pecado figurativamente, de modo cultico, por meio de uma dramatização ritualística, por meio de um ritual simbólico para a vítima inocente, representando os pecados das pessoas que foram colocados sobre Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo na cruz do Calvário. Então, vamos tomar como parâmetro aqui o pecado do sacerdote. O rito de imposição de mãos, que representava o quê? A transferência do pecado. O sacerdote confessa o seu pecado, transfere o pecado, colocando sobre a cabeça da oferta sacrificial, da vítima inocente. Depois, com sua própria mão, com um cutelo na mão, ele deveria degolar a vítima. Por meio dessa cena dramática, Deus estava querendo imprimir na mente do israelita sincero, penitente, quais as consequências danosas, drásticas de sua transgressão contra a lei sagrada de Deus. Depois que o animal era morto, em algum lugar específico do pátio, era necessário novos ritos para que a expiação fosse feita. E este é um ponto importante para a teologia adventista. Não era a morte do animal em si mesma, o abate, a imolação propriamente dita, que produzia automaticamente a expiação e o perdão. Era necessário que o sangue fosse agora coletado por um sacerdote oficiante, para que ele pudesse fazer o rito da manipulação do sangue sacrificial. Agora o sacerdote oficiante entra em cena. Veja que até então tudo foi feito pelo pecador. O pecador vai até o santuário, leva a vítima, ele põe a mão, ele confessa, ele mata, ele imola, mas depois disso ele não faz mais nada. O sacerdote que estava oficiando naquele dia, por seu turno, deveria coletar o sangue para começar agora o rito da manipulação do sangue sacrificial. O sacerdote deveria ser um mediador. O sacerdote entra em cena como intercessor, antes que o pecador saia dali perdoado.
Então ele coletava o sangue, e o que é que ele fazia com o sangue do sacrifício? Esse sangue deveria ser apresentado, deveria ser oferecido a Deus no santuário. O sacerdote entrava no lugar santo e diante do altar de ouro, onde se queima o incenso, ele deveria aspergir o sangue nas pontas do altar de ouro e depois deveria aspergi-lo 7 vezes diante do véu, a cortina que separa o santo do santíssimo. Depois ele descartaria todo o restante do sangue na bacia, lá fora no pátio, à base do altar de bronze. Depois de fazer isso, ele deveria tirar toda a gordura do animal e queimá-la sobre o altar de bronze lá fora. E o animal propriamente dito, a carcaça do animal deveria ser inteiramente queimada fora do arraial, num lugar limpo onde se lançavam as cinzas. Depois ele voltava e declarava que o pecador estava perdoado, que a expiação foi feita pelo seu pecado, em favor dele. O pecador voltava para casa perdoado. Mas o pecado fora transferido simbolicamente para onde? Para dentro do santuário. Transferido para a vítima, depois, mediante o sangue, para dentro do santuário. Isso era quando ocorria o pecado do sacerdote, que era um líder eclesiástico da nação, ou toda a congregação, em um pecado nacional. Mas quando ocorria o pecado de um príncipe, ou de um indivíduo comum, como nós, se nós vivêssemos naquela época, como seria então se nós transgredíssemos um dos mandamentos da lei de Deus, tomássemos consciência, nos sentíssemos culpados, arrependidos, o que é que nós deveríamos fazer? Aí havia um segundo rito. Agora, o príncipe ou o indivíduo comum do povo deveria levar um bode ou uma cabra ao santuário. Ali, o pecador deveria impor a mão sobre a cabeça do animal. Por meio desse gesto, o rito da imposição de mãos, o que é que ele estava fazendo? O que é que ele estava fazendo? Transferindo o seu pecado, sua transgressão, suas impurezas para a vítima inocente. Interessante aqui um paradoxo dentro da religião dos antigos hebreus. Embora o animal, a vítima sacrificial, fosse chamado de coisa santíssima, era o portador do pecado. Isso parece paradoxal, não é? Porque a impressão que temos é que quando o pecado é transferido, isso contaminava a vítima, de modo que deveria ser morta, em substituição ao pecador. Mas o texto continua sempre dizendo, na lei levítica, que o animal continua, mesmo depois da transferência do pecado, como sendo coisa santíssima ao Senhor. Como conciliar esse mistério dentro da perspectiva hebraica? Interessante que no pensamento cristão a coisa também acontece da mesma forma. Cristo na cruz estava com os nossos pecados, sim ou não? Mas continuava sendo santíssimo diante de Deus, sim ou não? Porque os pecados não lhe eram inerentes. Os pecados não eram dele próprio. Ele estava carregando os pecados de outrem. Ele era o substituto, ele era o portador de pecados, porém coisa santíssima ao Senhor. Depois que o pecador transferiu o seu pecado para a vítima inocente, ele deveria degolar o animal, ele deveria imolar a vítima sacrificial. E vocês acham que com a morte, o abate do animal do sacrifício, a expiação já foi realizada? Em sua totalidade? Não, não é? Outras coisas, outros ritos deveriam ocorrer. O sacerdote oficiante deveria coletar o sangue na vasilha, mexer o sangue para não coagular e começar o rito de manipulação do sangue sacrificial. Como? No caso do sacerdote ou de toda a congregação, o sangue era levado para onde? Para o lugar santo, para ser aspergido diante do véu e no altar de ouro. Mas no caso do príncipe e do homem comum, o sangue não era levado para dentro do santuário. Ouviram isso? O sangue, nesse caso, simbolicamente portando o pecado, não era levado para dentro do santuário. Agora ele era aspergido nas pontas, nos chifres do altar de bronze, lá fora no pátio, ali mesmo no pátio, e o resto era derramado na base do altar.
e a gordura do animal era queimada sobre a grelha do altar de bronze. Aí alguém poderia dizer, então, o pecado do indivíduo comum não ia ter com o santuário? Ia. Porque nesse caso havia um outro rito, que não havia no primeiro caso, que fazia com que o pecado fosse transferido para dentro do santuário. Que rito é este? O rito de comer a carne do sacrifício. Neste caso, em que o sangue não era levado para dentro do santuário, o sacerdote oficiante deveria comer um pedaço, uma parte da carne, seria um tipo de alimentação cultica, para carregar as iniquidades dos filhos de Israel. Ou seja, ele agora seria o substituto e o portador do pecado do povo. É óbvio que no caso do pecado do sacerdote, ninguém poderia levar o pecado dele. O pecado teria que ser levado diretamente para dentro do santuário. O santuário representava Deus, e Deus assumia a responsabilidade pelo pecado do homem. Pelo menos provisoriamente, até um dia de purificação e de acerto de contas, que seria no dia da expiação. Mas no caso do indivíduo comum, havia alguém que poderia levar o seu pecado como substituto. Quem seria este? O próprio sacerdote. Então ele comia um pedaço da carne do sacrifício, simbolicamente o pecado era transferido para ele, e ele agora, como portador do pecado, como substituto do pecador, levaria a iniquidade da congregação. Note que nesse caso a carne do animal não é queimada lá fora no arraial, ela é comida. A gordura sempre é queimada sobre o altar, nos dois casos. Mas nesse caso a carne não é queimada como no primeiro. Nesse caso a carne é comida. E por meio do rito de comer a carne do sacrifício, o sacerdote carregaria as iniquidades do povo. E quando ele entrava no lugar santo, o que ele fazia? Contaminava, entre aspas, o santuário. Então, de qualquer forma, seja por meio de um rito ou do outro, o pecado ia ter com o santuário. De alguma maneira, o pecado contaminava o santuário. Mas note que, nesse caso, apenas o pecado perdoado é levado para o santuário. Não eram os pecados imperdoáveis, não eram os pecados de rebelião, praticados atrevidamente, ou conforme a expressão hebraica em Números, de braço erguido, de mão levantada contra a face do Criador, que era levado legalmente para dentro do santuário. O que contaminava legalmente o santuário eram os pecados dos pecadores penitentes, do israelita sincero, do crente, que levava a vítima sacrificial ao santuário e se submetia aos meios legítimos para a sua purificação, os meios estabelecidos por Deus para a sua redenção. Isso acontecia todos os dias ao longo do ano. Todos os dias o pecador voltava para casa perdoado, purificado, expiação era feita em prol dele, mas o registro de sua transgressão ficava onde? Ficava no santuário. Até um dia, lá para o final do ano litúrgico, em que haveria um acerto de contas e os pecados deveriam ser retirados do santuário. Agora era o próprio santuário que deveria ser purificado. O próprio santuário, o complexo do templo e todo o seu mobiliário deveria ser o objeto da purificação. Que dia era este? O dia da expiação. Entramos agora no serviço anual, que ocorria uma vez no ano. Nesse dia, o sumo sacerdote, pela primeira vez, somente nesse dia, deveria entrar no lugar santíssimo, além do véu, para fazer a purificação do santuário. Note que purificação pelo santuário só era necessária porque o santuário estava previamente contaminado, sim ou não? Quando nós falamos isso, alguns irmãos evangélicos que não conhecem profundamente a nossa doutrina, ridicularizam dessa concepção. Eles dizem, como é que vocês acreditam que o santuário, era contaminado, e ainda mais pelos pecados do povo que já foi perdoado, que já foram perdoados, E isso precisa um exame, um estudo mais aprofundado. E a igreja tem uma teologia muito forte, muito bem sólida, embasada com relação a isso, e nós podemos encontrar farta literatura que tratam da doutrina da transferência de pecado, da contaminação do santuário e de sua purificação. Claro que eu não vou entrar aqui em detalhes com relação a isso, porque o tempo é curto, e já estou caminhando para o final. Mas quando chegava no dia da expiação,
O dia 10 do 7º mês, no mês mais solene dentro do calendário judaico, o sumo sacerdote agora deveria fazer a purificação do santuário, que fora previamente contaminado pelos pecados do povo ao longo do ano. Os pecados do povo foram transferidos para lá através dos sacrifícios, da oferta pelo pecado. Agora era necessário um ritual de purificação do santuário. Arão, o sumo sacerdote, deveria começar no dia da expiação, fazendo um holocausto contínuo, isso não poderia parar. Depois deveria fazer uma oferta pelo seu pecado e de sua família, como uma forma de preparação para os ritos especiais no dia da expiação. Quem quiser detalhes sobre isso, leia Levítico capítulo 16, que é o capítulo que por excelência trata do dia da expiação. Então ele levava um novilho, sacrificava como oferta pelo pecado, seu e de sua casa. Ele levava o sangue do novilho até o lugar santíssimo. Pela primeira vez no ano ele entrava além do véu. Ele iria comparecer diante da mobília mais sagrada do templo, a arca da aliança, diante do propiciatório. Ali Deus, numa nuvem, apareceria a ele. Deus, por meio do Shekinah, a glória visível, acima dos querubins, apareceria ao sumo sacerdote. E pela primeira vez, o pecado seria levado até a própria presença de Deus, por meio do rito de sangue, o sangue que seria aspergido sobre o propiciatório, a tampa que cobre a arca que contém a lei de Deus. Depois, lá fora, ele pedia da congregação 2 bodes, lançava sorte sobre eles. Um era sorteado para ser imolado, como oferta pelo pecado, o bode sobre o qual cairia sorte para o Senhor. O outro, sobre o qual cairia sorte para Azazel, deveria ser mantido vivo, para fazer expiação por meio dele. Daqui a pouco vamos entender o que significa essa expressão. O bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor era imolado, e o sangue dele purificava o lugar santíssimo, purificava o lugar santo e o altar exterior, o altar lá fora no pátio. Levítico capítulo 16, verso 21 diz: tendo acabado de fazer a purificação pelo lugar santíssimo, pela tenda da congregação, que é o lugar santo, e pelo altar, o altar de holocausto, o altar dos sacrifícios lá fora, Arão fará chegar o bode vivo. Veja que o bode vivo só entra em cena depois que Arão, por meio do sangue do bode para o Senhor, já havia purificado o Santíssimo, o lugar santo e o altar exterior. Ou seja, o bode sobre o qual caía a sorte para Azazel não seria oferecido como sacrifício. Ele não servia para purificar o santuário, uma vez que quando ele entra em cena no ritual, o santuário já está inteiramente, completamente purificado. Para que servia então o bode para Azazel? O texto diz em Levítico 16 que Arão confessará, impondo suas mãos sobre a cabeça do bode, todos os pecados, transgressões, impurezas e iniquidades dos filhos de Israel, e deveria fazer cair esses pecados sobre a cabeça do bode vivo, e depois o bode seria levado ao deserto, por meio das mãos de um homem preparado para isso, e ali deveria ser solto, vivo, para que morresse no deserto. O ritual do bode emissário, como algumas traduções erroneamente colocam, o ritual do bode para Azazel, que é o oposto, antagônico para o Senhor, como era o outro bode, o bode da expiação, o bode da purificação do santuário, funcionava como uma espécie de caminhão de lixo, que levaria todos os pecados, as iniquidades, impurezas que foram retiradas do santuário para fora do arraial, para fora do acampamento de Israel. Portanto, esse seria um rito de eliminação do pecado. Nós, adventistas, entendemos que o bode para Azazel representa Satanás, porque depois que o Senhor fizer a purificação pelo santuário, purificação esta que, segundo nossa doutrina, já começou desde 22 de outubro de 1844. Ao término desta obra de purificação, todos os pecados serão retirados do santuário celeste, o registro dos pecados, e serão colocados sobre a cabeça do verdadeiro culpado, Satanás, que vagará por uma terra deserta durante 1000 anos, ao término do qual será destruído em um lago de fogo, e assim Deus dará um trato final e definitivo ao problema do pecado. Por causa disso, os adventistas têm sido criticados, acusados, caluniados, terrivelmente lá fora,
muitos deles afirmam, que nós temos Satanás como um corredentor, como um salvador, porque o bode para o Senhor representa Cristo, e o bode para Azazel, com o qual se faz expiação, segundo o texto, para nós é Satanás. Então, muitos deles dizem, então Satanás faz expiação pelos pecados de vocês? Eles não entendem que na perspectiva adventista, a palavra expiação tem um sentido muito mais amplo. Infelizmente, a maior parte do mundo evangélico acredita que a palavra expiação equivale a perdão. Esse não é o significado da palavra expiação. Expiação do pecado pode redundar em perdão, ou não. A palavra expiação é a palavra hebraica kiper, forma piel, do verbo hebraico kafar, que significa apagar, remover. Nesse contexto, apagar o pecado. Apagar o pecado pode redundar em perdão ou não. Quando Cristo faz expiação por nós, Ele apaga o nosso pecado e isso redunda em perdão. Sim ou não? Mas no caso dos ímpios e de Satanás, que não tem um substituto como nós temos, como é que será apagado o pecado? Por meio de sua própria morte. Isso faz expiação, apaga o pecado, mas não redunda em perdão. Pelo contrário, isso é expiação punitiva, não expiação substitutiva e redentora, como a que Cristo faz por nós. Dentro da teologia adventista, há uma diferença entre a expiação redentiva, substitutiva, que o Senhor Jesus faz por nós, e a expiação punitiva, que cairá sobre Satanás e os ímpios que não têm um substituto redentor, que não aceitaram o plano da redenção. Então, muitas vezes os adventistas são caluniados por 3 motivos: ou ignorância, teimosia estúpida ou má fé. Eu prefiro crer que seja o primeiro caso, porque ainda aí eu acredito que a solução é mais fácil. Porque veja que blasfêmia, veja que calúnia, talvez alguém ache que eu esteja sendo duro, né? Mas veja que calúnia dizer que os adventistas têm Satanás como um salvador, como um corredentor. Nunca se disse blasfêmia maior ou calúnia maior sobre o povo do advento, o bom povo adventista, maior do que esta blasfêmia que já foi, essa acusação que já nos foi imputada, que certamente é fruto da ignorância. Isso o quê? Ah, sim. Ok. Termino, então, lendo uma passagem de Hebreus, capítulo 9. A essa altura, alguém poderia questionar: por que toda essa retrospectiva, essa recapitulação sobre os rituais do serviço diário e do serviço anual? Porque tudo isto que ocorria no tabernáculo terrestre funcionava como sombra e figura do tabernáculo celestial, onde Cristo, como sumo sacerdote, ministra. Quando Cristo morreu na cruz, ali ocorreu o abate, a imolação, o sacrifício propriamente dito. Quando ele ressuscita, ascende ao céu, ele entra no santuário, agora como sumo sacerdote dos bens já realizados, para comparecer agora diante de Deus, em nosso favor, para ser o nosso mediador. E podemos dizer também para fazer expiação, já que a palavra expiação tem múltiplos sentidos ou fases aqui. E é necessário que um dia ele faça purificação pelo próprio santuário, como fazia o sumo sacerdote no dia da expiação. Para nós, essa fase da expiação, a purificação do santuário e o juízo investigativo começou ao término da profecia de Daniel 8,14, ao término das 2.300 tardes e manhãs, que representam 2.300 anos solares, literais, em 22 de outubro de 1844. E ao término desse juízo investigativo, o Senhor sairá do santuário, como o sumo sacerdote, depois que purificava o santuário, saía de lá para abençoar o povo, colocar os pecados sobre a cabeça do verdadeiro culpado. Note que plano interessante de Deus. Ao longo do ano, ele assume a responsabilidade pelo pecado do pecador. O pecador sai perdoado, purificado, isso é inquestionável.
mas o registro fica no santuário. Deus assume a responsabilidade pela transgressão. Mas vocês acham que vai ser assim para sempre? Não, não é justo que um Deus santo carregue os pecados do povo para sempre. Assim, Deus nunca daria um trato definitivo e cósmico ao problema do pecado, né? Por isso, quando chegava o dia da expiação, Deus deveria ser vindicado. O seu caráter deveria ser vindicado. Deus, que assumira durante o ano os pecados do povo, deveria agora purificar-se desse depósito contaminante. Purificar-se entre aspas. Claro que Deus permanece incontaminado, mas Ele assume a responsabilidade até o dia da expiação. Nesse dia, o juízo é feito, justiça é realizada e Ele coloca os pecados sobre a cabeça do verdadeiro culpado, o originador e o instigador do mal, que é Satanás, representado no rito pelo bode para Azazel. Alguns dizem, mas o santuário precisa ser purificado, o santuário celeste. Paulo diz em Hebreus capítulo 9, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem. O que era necessário? Que as figuras que se acham no céu. Que figuras eram essas? Santuário terrestre, né? Não era a figura do que está no céu? Isso era necessário se purificar. E o original, o próprio céu? Paulo diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais deveriam também ser purificadas com sacrifícios a eles superiores, o sacrifício de Cristo. Então não é uma invencionice adventista, não é uma invenção dos mileritas, de um grupo de mileritas, numa tentativa de justificar o grande desapontamento, que nós acreditamos na purificação do santuário celeste. Alguns até questionam, tem pecado no céu para ser purificado? O pecado não, embora o pecado tenha surgido lá, mas o registro sim, e isso deve ser passado em revista no juízo, não para Deus que é onisciente, mas para os seres inteligentes que Ele criou por todo o universo, para que a transparência e a justiça de seu governo fique acima de qualquer dúvida, para que o caráter de Deus seja vindicado quando Ele realizar a sua obra estranha ao destruir os ímpios e remover o pecado de seu universo. Esse texto deixa claro para nós que é necessário que haja uma purificação, não somente das figuras, das coisas que estão no céu, mas das próprias coisas celestes, por meio do sangue de Jesus Cristo. Um dia o Senhor sairá do santuário. Ele está agora diante do propiciatório, intercedendo por nós, diante de Deus o Pai. Em breve ele terminará a sua obra ali. Sairá do lugar santíssimo, a porta atrás dele se fechará, representando o fim da intercessão e da misericórdia pela raça humana. A misericórdia não mais pleiteará pela raça culpada. Quando Cristo sair do santuário e trocar as vestes pontificais pelas vestes da vingança, Ele voltará a este mundo, entrará em nossa realidade uma segunda vez, aniquilará o mal, subverterá as nações e nos dará o toque final da imortalidade. Naquele dia, quando o Senhor entrar em nossa realidade uma segunda vez, nós estaremos em um de dois lados, ou ao lado dele e de seu projeto do bem, ou ao lado do arqui-inimigo de Deus, o enganador Satanás. De que lado nós estaremos? A decisão é sua, a decisão é nossa. Busque refúgio enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto, porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.